Beleza, nerds? Meu nome é Gabriel e bem-vindo ao canal Resenha Nerd. Bom, hoje eu estou aqui simplesmente para poder debater com vocês um artigo que mandaram para mim num grupo que eu tenho, no meu outro canal, dizendo o seguinte, que é a sugestão número 15 de 2017, que eles querem abaixar o valor dos impostos de jogos de 72% para 9%. Eu achei interessante isso aqui, mas assim, baixar para 9%, tá, é uma sugestão que o governo vai abaixar, já é outra história, é difícil. Isso aí, por exemplo, é sugerido, por exemplo, aumento de salário funcionário, prometem mundos e fundos, aumento de 50%, na hora de dar aumento, dá aumento de 2%, 3%, então fica um pouco difícil conseguir essa meta mesmo. Uma sugestão que eu dou, eu já entrevistei uma empresa da Alemanha, especificamente de Munique, que está desenvolvendo o jogo Fox and Forests, que vai ser lançado em setembro desse ano. Eu acredito, até onde eu vi, eu fui o único brasileiro a entrevistar eles. Foi uma entrevista inclusive em inglês, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conferir, tá? Entrevistei também a empresa francesa que desenvolveu o jogo Wonder Boy, The Dragon's Trap, que foi lançado, inclusive era um jogo do Master System e trouxeram de volta à vida. Eu agradeço a essas empresas por me cederem esse espaço de tê-los entrevistados. Então tá, eu acompanhei o Fox and Forests da Bonus Level Entertainment no Kickstarter, e lá descreve o valor de quanto que eles pagam de imposto por jogos. E na Alemanha eles pagam 20%, nos Estados Unidos também, em outros países da Europa também. E no Brasil a gente paga 72%. Se jogar mais 28% aí, você paga 2 jogos, mais ou menos assim, né? Pague 2 e leve 1, não em vez de ser ao contrário. Então assim, eu acho uma coisa justa, 20% seria um valor justo para se cobrar. Mas não é uma realidade que a gente tem no Brasil. Eu me lembro que eu vi uma notícia muitos anos atrás, quase uns 10 anos atrás, de mais ou menos assim, por exemplo, eles estavam colocando a tabela de quanto que a gente paga de imposto por produto. Em alimento a gente paga o dobro do valor. Tipo assim, vamos supor que um pacote de arroz custa 5, a gente paga 10. Os outros 5 só é de imposto. A CG 125, eu lembro de ter lido naquela notícia, sem imposto era mais ou menos R$ 1.500 e com imposto 5.000. Entendeu? A gente paga quase 3 vezes a mesma moto. E lógico, né? Então assim, o Brasil é um país ainda que precisa melhorar muito nessa questão de impostos, né? Meu tio, na verdade, assim, os irmãos da minha mãe mora na Holanda. Meu tio disse que assim, lá eles pagam os impostos também muito altos. Só que, porém, assim, você não vê uma lâmpada do poste quebrada, você não vê o asfalto quebrado, o atendimento do hospital é bom. Então você tem retorno para isso. O problema não é a gente pagar os impostos. O problema é a gente pagar e não ver o retorno. Isso é que é o ruim. Poderia cobrar os 72% desde que a gente pudesse ver o retorno da coisa. Segurança melhor, as ruas mais limpas, mas a gente não vê isso. Esse é o maior problema. Então assim, uma coisa que eu acompanhei, em 2008 eu fui professor em uma escola aqui no centro da cidade. No centro não, na metade da cidade. E teve um aluno lá que eu me lembro que depois de uns 2 ou 3 anos eu encontrei com ele. Ele é muito fissurado por jogos. E eu me lembro que eles estavam lutando para poder abaixar os impostos dos jogos. Por quê? Porque eles queriam declarar jogos como arte. E assim, tudo que é vinculado à cultura e educação no país a gente não paga imposto. Eu me lembro, por exemplo, que eu comprei o livro O Conde de Monte Cristo para minha irmã, eu mandei trazer da França, tá em francês mesmo, e chegou na minha casa eu não paguei imposto. É real isso, a gente não paga imposto por coisas vinculadas à cultura e educação. E eu apoio a ideia dele, por quê? Porque muito em um jogo envolve a questão de cultura, exatamente de educação também. Por exemplo, na questão de arte do jogo, aquilo é cultura. Na questão das músicas, aquilo é cultura. No jogo Assassin's Creed, por exemplo, ele é rico em contexto histórico, então aquilo envolve educação. Então assim, nessa parte do jogo eu acho justo, na verdade devia ser isento de imposto na parte de arte e cultura. Ou seja, cultura e educação devia ser isento de impostos. Tá? Na parte do áudio, na parte de arte, essas partes deveriam ser isentas. Ou isentas, me desculpa. E a parte de código, sim, você cobra imposto porque já está fazendo um trabalho. Já é produção de alguma coisa.
Entendeu? Então é simplesmente essa a minha opinião do que eu queria tratar com vocês, comentar sobre o assunto, tá? Vai ser difícil chegar a 9%, se nem na Alemanha que é um país muito bem estruturado. Mas está aí os argumentos para vocês alegarem se vocês precisarem, tá? Na parte de arte, cultura e educação, vocês podem pedir para isentar de impostos. Então é isso, essa é uma opinião, esse é um abraço e falou! Se inscrevam no canal, porque a gente agora vai dar continuidade a ele mesmo, beleza? Estamos planejando aí, vocês vão gostar pra caramba. Vamos falar muito sobre jogos, muito sobre coisas que nerds gostam, como quadrinhos, filmes, livros, tudo que a gente gosta, beleza? Esse é um abraço e falou!